estamos a meditar no livro de Salmos, coisas muito simples. Parte daquilo que eu ministro, ou falo, ou partilho com os irmãos tem a ver com aquilo que eu próprio vou meditando e vou ao ter comunhão com Deus. E este Salmo 121 provavelmente é um dos salmos mais conhecidos por nós cristãos. Já abriram? Diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guiará, que te guarda, não te esquenejará. Eis que não te esquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Provavelmente este salmo é conhecido como o salmo do socorro, porque o salmista pede socorro ao Senhor. E ele procura socorro, não nos montes, mas quando ele olha para os montes é como que de onde me virá o socorro. E ele termina dizendo: olha, o meu socorro ele só vem de um lugar, é do Senhor. E vamos fazer 4 ou 3 afirmações, ou 3 afirmações do salmista, e vamos... E a primeira afirmação que ele faz é: no dia da angústia, o Senhor é o nosso socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? E tem um ponto de interrogação. Cresce. Quando digo cresce, é porque cresce. Não é certo? Foi Davi que escreveu este salmo. Numa altura em que muitos dos seus amigos mais íntimos tinham desaparecido, morrido, partido. E nesta altura, diz que Samuel tinha falecido, o seu amigo, o seu confidente, aquele que ele se aconselhava, aquela pessoa mais velha, o seu amigo, o seu conselheiro, o profeta Samuel. E quando o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, ele está a olhar para os montes de Jerusalém. E ele começa a se lembrar quanto o povo de Israel tinha deixado de crer e de confiar no Senhor, o Criador dos céus e da terra, e começou a erguer altares idólatras a outros deuses nos montes ao redor de Jerusalém. Esta expressão é porque nos montes normalmente eram os lugares de culto idólatras em Israel. O que eles chamavam nos lugares altos, que a Bíblia fala. É onde os israelitas desobedientes, eles adoravam, por exemplo, os deuses de Baal, os Balaíns, que era uma falsa divindade, e eles adoravam esses deuses, deus dos cananeus ou dos fenícios. Então, o salmista é como se ele estivesse a dizer: olha pessoal, o meu socorro não vem dos montes, não é lá dos Balaíns. No tempo da angústia, no tempo do desespero, no tempo da dificuldade, no tempo do dia mau, eu olho para os montes, mas não é de lá que vem o meu socorro. Porque a realidade é que nos momentos da angústia,
nós somos tentados a desviar os nossos olhos do trono da graça de Deus e colocamos noutras coisas. Podemos colocar nos bens, podemos colocar na influência, nas finanças, em alguém nos ajudar, e somos tentados a colocar os olhos em tantas outras coisas, menos no Senhor. E o problema é que quando colocamos os nossos olhos nessas coisas, essas coisas acabam por se tornar o nosso Deus. E por que é que eu estou a dizer isso? Nós confiamos em Deus, mas pastor, toda a gente sabe que as coisas não são bem assim, se nós não tivermos assim umas cunhas, se nós não tivermos uns conhecimentos. No fundo, a nossa confiança está onde? Está nessas cunhas e está nesses conhecimentos. Nós confiamos em Deus, mas se nós não tivermos um pé de meia, e eu não estou a falar contra essas coisas, mas no fundo, sem nos apercebermos, a realidade é que a verdadeira confiança de alguns não está, como o salmista diz, no Senhor, o Criador dos céus e da terra, mas em alguma coisa visível aqui nesta terra. Porque era assim que o povo de Israel vivia, não era diferente com eles. No meio das tribulações, no meio das crises, no meio das dificuldades, eles começaram a adorar outros deuses. E nós corremos esse risco, no meio das dificuldades, no meio do problema, no meio da angústia, podemos ser levados a colocar os olhos noutras coisas e não em Deus. Por isso é que o salmista diz assim no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor. Mas não é um Senhor qualquer, é o Criador dos céus e da terra. Então a igreja, independentemente, e este é o conselho do salmista, independentemente de onde parecer vir socorro para outras pessoas, independentemente do socorro que para outros vem do A, do B, do C, do D, para nós, filhos de Deus, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da incerteza, na hora da necessidade, o nosso socorro vem do Senhor. Nós somos tentados a confiarmos noutras coisas. Nós somos tentados a confiar no sistema deste mundo. Nós somos tentados a confiar na maneira de viver, na maneira de pensar, na maneira de agir deste mundo. Mas o salmista nos encoraja. Olha, Salmo 20, versículo 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos. E eu podia dizer assim: alguns confiam no seu doutor, alguns confiam na poupança, alguns confiam na cunha, alguns confiam em muitas outras coisas. Mas ele diz assim: mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E agora, ao meu lado, vamos continuar a confiar em Deus. Quando nós não entendemos, quando nós não percebemos, quando a nossa cabeça está com dúvida, quando a nossa vida, quando nós estamos com medo, quando nós, aparentemente não, quando aquilo que é visível é desgastante, é o contrário àquilo que é promessa de Deus. Olha, não coloques a tua confiança noutras coisas que são visíveis, podem se tornar outros deuses, mas no Senhor, Criador dos céus e da terra. E ele diz assim, segunda afirmação: o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Podemos ver isso no versículo 3 e 4. Ele diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Precisamos entender que mesmo que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Porque há coisas que fogem ao nosso controle. Nós ficamos tão ansiosos, tão preocupados, porque vemos o tempo a passar e as coisas a acontecer e claro que dói. Mas não foge ao controle de Deus. Queremos que o cuidado amoroso de Deus, o salmista diz assim: olha, ainda que não pareça, Deus não dorme. Noutras traduções diz assim, na Nova Versão Internacional diz assim: o protetor de Israel não dormirá. Na Bíblia para Todos diz assim: aquele que protege Israel não dorme. Na Bíblia a mensagem diz assim: o seu guardião nunca dorme. Deus não se esquece de nós. Diga, irmão lá, Deus não se esqueceu de ti.
A Bíblia diz que Ele trabalha a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, cuidando de nós. Jesus diz, olha, o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Agora, há momentos, e é este tempo, no tempo da angústia, no tempo da dor, no tempo da dificuldade, no tempo em que as coisas não estão a funcionar. Nos parece que não. Nos parece que Deus não cuida de nós. Nos parece que Ele se esqueceu de nós. Nos parece que Ele está a dormir. Mas o salmista diz, olha, Ele não está a dormir. Isaías 64:4 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se ouviu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Uma das coisas que a ansiedade nos faz, que a preocupação, que o medo nos faz, é não nos deixa dormir. É ou não é? Ficamos preocupados, ansiosos, e damos voltas na cama e mais voltas, e a noite é terrível. E que ele está a dizer assim, olha, se ele não dorme, escusamos dois não dormir. Certo? Então vamos nós dormir. Diga-me ao lado, vai lá descansar. Deus trabalha. Deus trabalha. Deus trabalha. E se olharmos para outras circunstâncias e outros tempos nas nossas vidas, que já vivemos coisas parecidas, e hoje sabemos contar, quando sabemos não, temos para contar quão maravilhoso Deus foi. Mas houve um tempo que não parecia, houve um tempo que nada acontecia, houve um tempo que parece que vimos o tempo a passar, as coisas a passar, os dias a passar, e às vezes na família a gente se zanga, a gente se chateia, um diz isto, outro diz aquilo, porque o tempo de espera de facto é um tempo tramado. Mas é um tempo que nós precisamos nos lembrar, Deus cuida de nós e Ele está a trabalhar. Eu posso não saber como, posso não perceber aonde, posso não ver nada, mas Deus está a trabalhar. Terceiro princípio ou afirmação e último. Vou ver aqui o relógio. O Senhor é quem nos guarda de todo o mal. Versículo 5, ele diz, o Senhor é quem te guarda. E é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia nem de noite, o Senhor te guarda de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Duas afirmações, Ele é quem te guarda, e depois usa esta expressão, Ele é a tua sombra. E eu estava a olhar aqui para o chão, e eu movo-me para a esquerda e lá vem a sombra, eu movo-me para a direita e lá vem a sombra, eu movo para si, para trás, para a frente, e a sombra é alguma coisa que não nos larga. Diga ao irmão lá, Deus não te larga. Deus está contigo em todo o tempo, sempre. Por isso diz lá em Hebreus 13:5, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Isso significa que no tempo bom, Deus está conosco. No tempo mau, Deus continua conosco. No tempo da abundância, Deus está conosco. No tempo da escassez, Deus continua contigo. No tempo da saúde perfeita, Deus está contigo. No tempo da enfermidade, Deus está contigo. Deus está contigo. Diga ao lado, Deus está contigo. Então a nossa oração qual é, Senhor? Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Então eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Eu quero ter essa experiência do descanso. Eu quero ter essa experiência da paz no meio, porque às vezes a gente pensa que a paz é a ausência de guerra, é a ausência de problema, é a ausência de dificuldades. Não, ter essa experiência da paz, não uma paz normal que tem a ver com a ausência disto ou daquilo, mas com a paz sobrenatural, que é uma paz que só Deus nos pode dar, que no meio da confusão, no meio da desesperança, há uma esperança. No meio da intranquilidade, há tranquilidade. No meio da insegurança, nós nos sentimos seguros e tranquilos, porque sabemos que Deus cuida de nós. E Ele está connosco. Isaías 41:10 diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça.
Eu sei que nós sempre desejamos que Deus nos livre das covas dos leões. Lógico, eu desejo isso. Nós sempre desejamos, e quando falo da cova dos leões, dando o exemplo de Daniel capítulo 6, que foi parar à cova dos leões. Eu sei que nós sempre desejamos, como aquelas 3 jovens, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram parar à fornalha. Nós desejamos que nem sequer a gente vá parar na fornalha, que a gente esteja quase aí parar à fornalha e oramos e clamamos e pedimos ajuda a Deus e graças a Deus, Deus nos livrou da fornalha. Isso é maravilhoso, sim ou não? Claro que sim. O problema é quando Deus não nos livra da fornalha e nós entramos na fornalha. O problema é que quando Deus não nos impede de entrar no barco e lá no meio do mar há uma tempestade e aquele barco passa a andar à deriva. O problema é quando parece que Deus não nos livrou da cova dos leões, não nos livrou de pessoas más. Pessoas más fizeram decretos que eram contra os nossos princípios e nós continuamos a fazer os princípios da palavra de Deus. Estou a falar de Daniel e por causa dele 3 vezes ao dia orar, ele foi parar à cova dos leões. E parece que Deus não nos ouve, mas Deus nunca disse que nunca irias parar à cova dos leões. Deus nunca disse que o teu barco nunca ia te apanhar uma tempestade. Deus nunca disse que nós nunca iríamos entrar na fornalha. Não. O que Ele prometeu é assim: eu estarei contigo, como uma sombra. Então, se por acaso entraste num barco e de repente o mar se levantou e há grandes ondas, podes não perceber porque que se levantou o mar. Não te preocupes porquê. Não te preocupes, porquê que isto está a acontecer, porquê que aquilo está a acontecer. A realidade é que está a acontecer. Então Ele diz que Ele é a tua sombra, Ele está lá contigo. Senhor, se Tu estás comigo, então Tu vais-me dar sabedoria, Tu vais-me dar a paz que eu necessito para viver este tempo. Se o caminho está tortuoso, Tu estás a fortalecer os meus pés para trilhar este caminho. Se a ansiedade quer apertar com a minha vida, Tu estás trazendo paz ao meu coração, que me guarda os meus sentimentos e a minha alma dessa ansiedade. Se a preocupação quer assolar a minha vida, Tu estás trazendo a tranquilidade e a confiança e a fé que eu necessito para viver este tempo. Ou seja, Deus não nos impede de viver alguns tempos, mas há uma coisa que é a promessa de Deus. Ele diz que está conosco nesse tempo, como uma sombra. E este é o conselho, este é o convite de Davi. Davi está tremendamente angustiado. Davi está a passar um tempo difícil. Ele está a passar um tempo de solidão. E ele diz, olha, não é nos montes que eu vou buscar o socorro. Não é lá, noutras coisas. Eu não vou deixar que outras coisas, outros ídolos tomem o lugar do meu Pai, do meu Senhor. Porque é o meu Senhor. De lá é que vem o socorro. O Senhor que criou os céus e a terra. Eu sei que Ele cuida de mim. Não só Ele cuida de mim, Ele está comigo. Ele é a minha sombra. Eu sei que Ele está a trabalhar. Posso não perceber, posso não ver, posso não entender, mas Ele está a trabalhar e Ele não me larga. Ele está comigo. Porque às vezes no meio das tempestades, uma das coisas que às vezes as pessoas dizem é: porquê que Deus me abandonou? Mas porquê que Deus teve de abandonar? Só porque estás no meio de uma tempestade. Quem é que nos colocou esta ideia que se alguma coisa está a correr mal ou menos bem, foi Deus que nos abandonou? Quem é que nos colocou essa ideia? Eu não estou a dizer que não devemos nos analisar, eu não estou a dizer que não devemos pedir ajuda a Deus e analisar a nossa vida. O que eu estou a dizer é que não devemos aceitar logo a condenação. 2 de Crônicas, capítulo 32, acho eu, quando vem lá uma história do rei Ezequias, que no capítulo 30, 31, 29, ele foi tornado rei e ele restaurou o templo, ele foi uma grande bênção. E diz a Bíblia no capítulo 32, versículo 1, depois daquela fidelidade de quem? Do Ezequias. Ou seja, o passado de Ezequias tinha sido um passado de fidelidade, tinha sido um passado de
temor a Deus. Tinha sido um passado de ser um homem usado por Deus para trazer de novo o povo a servir a Deus, para trazer de novo o povo a dar os seus dízimos, para trazer o povo de novo ao templo. Abriu as portas do templo, restaurou os levitas, restaurou o culto a Deus. Então, depois de toda essa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, fazer guerra contra Israel. E de facto este foi um tempo angustiante para Ezequias. Depois de quê? De ele ter sido fiel. Porque às vezes há sempre aquela ideia de está a correr mal ou menos bem ou não como eu esperava. Onde é que eu pequei? Onde é que eu desobedeci? O que é que eu estou a fazer de mal? E parece que temos de estar sempre à procura de algum pecado que se cometeu. Eu digo, olha, há uma coisa que Deus nunca nos abandona. E mesmo quando eu erro ou tu erras, Ele não nos abandona. Por isso temos o Espírito Santo para nos trazer essa convicção e podemos pedir perdão, e podemos nos arrepender e podemos continuar em frente. Mas aqui o que Ele está a dizer é assim, olha, não temas, Ele é contigo, Ele não te assombras, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Ele vai nos esforçar no sentido de fortalecer e nos sustentar, independentemente da fase que tu estás a viver, há necessidades que tu vais ter. Dizer assim, Deus, obrigado. Em vez de ficarmos desiludidos, frustrados, porque é que Deus não fez nada? Dizer assim, Deus, obrigado, porque tu estás comigo. Há coisas específicas que eu vou precisar, que eu estou a precisar neste tempo. E eu sei que tu estás a suprir essa necessidade. Às vezes precisamos do quê? De sabedoria. Sabedoria para agir. Às vezes precisamos de paz. Porque há tantas vozes que vêm à nossa mente, tanta coisa, precisamos de acalmar isso tudo, acalmar as vozes todas exteriores e dizer, Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz, aquela voz suave e mansa que fala ao nosso coração. Porque aquilo que as pessoas estão a dizer é verdade. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Já viste? Se continuar assim, já viste o caminho que isso vai tomar e não sei o quê. Tudo isso é verdade, mas não me ajuda em nada. Porque faz com que tu te fiques mais aflito, fiques mais preocupado, como que a solução tu tens de fazer alguma coisa e algumas coisas fugiram ao teu controle. Porque não estão nas nossas mãos. Por isso é que há expressões às vezes que pessoas usam. E porque é que eu sei? Porque eu já os usei, Senhor, mas se eu tenho que fazer alguma coisa, diz-me. Agora eu não sei o que fazer. Então, se não sabes o que fazer, não te vais culpar porque não sabes. Descansa. Eu preciso também aprender a descansar neste tempo. Eu preciso aprender que as coisas não estão nas minhas mãos. Se é verdade, se isto continuar assim também. Mas eu acredito que Deus está no controle. De repente Ele pode mudar. Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Eu continuo crendo que Ele é a minha sombra. Ele não me abandonou. Ele vai dar graça, sabedoria e me fortalecer neste tempo. Toma consciência do amor de Deus por ti. E agora, vamos lá, Deus ama-te. Podem vir. 1 de João, capítulo 4, versículo 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Duas expressões. Nós conhecemos e cremos. A nossa fé nunca vai além do nosso conhecimento. Para nós cremos em alguma coisa, precisamos de conhecer. Agora ele diz assim, conhecemos e cremos. O apóstolo João, ele não está a falar no amor uns pelos outros. É importante nos amarmos uns aos outros. Claro que sim. Mas é importante, aqui que ele está aqui a referir, é conhecermos o amor que Deus nos tem. Deus nos ama. Deus ama-te. Diga, irmão lá, Deus ama-te. Irmãos, eu não estou a dizer nada de novo. Mas são estas coisas tão simples.
pelo menos acontece comigo, de certeza que acontece contigo, que no meio da angústia, da dor, da frustração, da necessidade, o diabo é perito em pôr todas estas verdades em causa na nossa mente e no nosso coração. Se Deus nos ama, porque é que isto está a acontecer? Se Deus está a trabalhar, mas eu estou a ver isto tudo a andar para trás. Se a pôr tudo em causa. Então, quando Davi escreveu isto, estava a dizer, olha, não sigam outros deuses. Nosso socorro não vem lá do monte. Nosso socorro não vem lá dos balaíns. Nosso socorro não vem lá no sistema deste mundo. Eu sei que vivemos neste mundo, graças a Deus por isso, mas a nossa confiança não está no sistema deste mundo. O normal é quem tem isto, quem tem aquilo, quem tem aquilo outro, tem este conhecimento. Eu sei que isso é o normal. Então nós não ignoramos o normal, nós não ignoramos, nós sabemos onde vivemos. Mas isso não significa que nós não tomamos esta decisão, não, Senhor. Mas eu continuo a crer na Tua palavra. Eu não creio que a gente venha aqui ao domingo ou à sexta-feira marcar o ponto. No dia em que eu não acreditar na Bíblia, então a gente, olha, estamos aqui perto da praia, vamos para a praia. Vale mais. Não. Este livro funciona. E é verdade. E tu e eu já experimentámos muitas vezes, esse favor de Deus, essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, esse poder de Deus na nossa vida. Então, há coisas, por mais simples que sejam, nunca por nada deste mundo as devemos abandonar, porque foram elas que nos trouxeram até aqui. E é com elas que nós vamos caminhar, agarrados ao nosso Senhor, agarrados ao nosso Deus. Nosso Deus contraria a lógica. Há coisas que não têm lógica. Há coisas que eu sei que não funciona dessa forma no mundo normal. Mas nós acreditamos num Deus sobrenatural. Um Deus que criou os céus e a terra. Num Deus que não deixou que a fornalha queimasse 3 homens. E não é história da carochinha. Eles viveram isso. Num Deus que não deixou que os leões comessem o nosso irmão Daniel. Num Deus que fez com que um jovem Davi conseguisse derrotar Golias. Irmãos, podemos ir buscar história atrás de história atrás de história. E isto não é histórias para nos embalar, como eu leio ao Gonçalo, para depois ele dormir. Não. É algo real. E nós temos histórias também para contar. Não tem nome de Golias, não tem nome de Sadraque, não tem nome de Mesaque, Abednego, não tem nome de Senaqueribe, não tem nome, esses nomes esquisitos, tem outros nomes. Mas nós sabemos que quem trouxe esse socorro foi o nosso Pai Celestial. Então a minha exortação é, vamos a continuar a olhar para Ele. Não deixar que os problemas, não deixar que as dificuldades, não deixar que o medo, não deixar que as circunstâncias nos rouba a fé, não deixar que nada disso nos impeça de continuarmos a confiar em Deus, não deixar que as circunstâncias, que a adversidade, que a tempestade, que as circunstâncias do dia a dia roubem a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então hoje, em vez de dizer, Senhor, porquê que isto está a acontecer, ou porquê que tu permitiste isto, Deus, esta é a situação que eu estou a viver. Continua a dar-me a tua sabedoria, para eu saber agir, Irmãos, vamos trocar a nossa linguagem. Às vezes coisas tão simples. Olha, eu arrependo-me, eu peço perdão a Deus, peço ajuda a Deus, às vezes pelas parvoíces que eu digo pela boca fora. Às vezes coisas tão simples. A gente queixa-se muito. Quer dizer, vocês não, sou eu. Uma noite dormi mal, a miúda acordou mais de 50 vezes. Não foi 50, foi só 5.
pessoa cansada, poxa, mas porquê? Poxa, epá, porquê? Olha, porque assim acabou. Em vez de concentrar nesse tipo de parvoíce que se diz para a boca fora, não são vocês, eu. Deus, obrigado, Senhor. Tu me estás a fortalecer também. Dormir menos, não interessa, tu ajudas. Queixar menos, agradecer mais e saber que Deus está connosco. Em vez de dizer, eu não aguento, mas não aguento, então Deus não está connosco. Quando Paulo disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto anterior é, eu passo por, já sei o que é passar por necessidades e sei o que é ter em abundância. Em todas as coisas estou instruído, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se tiver que passar necessidades, Deus vai me fortalecer. Se tiver que viver com abundância, Deus vai me continuar a fortalecer. Eu posso. Então estou a dar este meu exemplo só para vocês se reverem nos vossos, porque há tanta coisa que nós já sabemos, mas às vezes, se calhar sou só eu, mas pronto, às vezes nós falamos e dizemos coisas como não soubéssemos nada disto. Então eu estou comigo a pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa-me, Senhor, e ajuda-me, porque o tempo que eu critico, eu devo estar a dizer, Deus, dá-me graça, dá-me sabedoria, como fazer, o que fazer, porque esta é a verdade. Ele está comigo. Então, dizer a Ele que não dormi não é novidade nenhuma, Ele já sabe, Ele está comigo. Dizer a Ele que o meu filho, ou a tua filha, ou o teu filho, ou isto, ou aquilo, ou o teu chefe, ou seja o que for, está a acontecer, não é novidade, Ele está contigo. Mas podemos dizer, olha, dá-me sabedoria, dá-me a paz que eu preciso, ajuda-me a manter a atitude correta para viver e ultrapassar este tempo, o que eu vou ultrapassá-lo, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e eu, David, não é? Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos ficar de pé. Então, de pé, fecha os teus olhos e entre ti e Deus, de certeza que há alguma fase na tua vida mais complicada e que se calhar dizes como eu, ou pensaste alguma coisa alguma vez, poxa, se isto continuar assim eu não aguento. Então fecha os teus olhos e levanta os teus braços para o céu. Não continuas a dizer isso. Também ninguém diz isso por mal. Eu não faço por mal, tu não fazes por mal. Não é nada disso. Ninguém estamos a criticar de ninguém. Mas esta é a fase que eu estou a viver. E Deus sabe o que é que eu preciso ser fortalecido para viver esta fase. Deus sabe qual é a sabedoria que eu preciso para tomar as melhores decisões. Deus sabe emocionalmente o que eu preciso para enfrentar isto. Deus sabe a paz que eu preciso para enfrentar isto. Senhor, eu quero enfrentar isto com esta convicção que Tu és como uma sombra. Não és a minha sombra, és como a minha sombra, que estás comigo sempre, desde o meu levantar ao meu deitar. Tu estás comigo.